Junho 2, lendo a história de Deus. Provérbios 17 a 20. Provérbios 17. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa farta de carnes e brigas. O servo sensato dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança com um dos irmãos. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. O ímpio dá atenção aos lábios enganosos, o mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Quem zomba dos pobres mostra desprezo ao seu Criador. Quem se alegra com a desgraça não ficará impune. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Os lábios eloquentes não ficam bem ao insensato, muito menos aos lábios mentirosos ao governante. O suborno é uma pedra preciosa para aquele que o oferece. Ele crê que terá êxito aonde quer que vá. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem insiste no assunto separa bons amigos. A repreensão deixa marcas mais profundas em quem tem discernimento do que 100 açoites no tolo. O homem mau só busca a rebeldia, por isso um mensageiro cruel será enviado contra ele. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um tolo na sua insensatez. O mal nunca se afastará da casa daquele que paga o bem com o mal. Começar uma discussão é como abrir brecha em um dique. Por isso, antes que a disputa estoure, abandone-a. Absolver o ímpio e condenar o justo são duas coisas que o Senhor detesta. Do que adianta o dinheiro na mão do tolo? Ele poderia adquirir sabedoria se lhe falta juízo? O amigo ama em todos os momentos, mas na adversidade nasce um irmão. O homem sem juízo se compromete com um aperto de mão e se torna fiador do seu próximo. Quem ama a transgressão, ama a discussão. Quem destrói portas altas, procura a própria ruína. O perverso de coração não prospera e a língua enganosa cai em desgraça. O filho tolo só dá tristeza e nenhuma alegria tem um pai do insensato. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os olhos. O ímpio aceita às escondidas o suborno para desviar o discurso da justiça. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. O filho tolo é a frustração do pai e a amargura daquela que o deu à luz. Não é bom castigar o inocente, nem açoitar o nobre por sua retidão. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio se ficar calado. Se fechar a boca, parecerá que tem discernimento. Provérbios 18. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a insensatez. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Quando vem a impiedade, também vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. Os lábios do tolo provocam briga, e a sua boca atrai açoites. A boca do tolo é a sua desgraça, e os seus lábios são uma armadilha para a própria alma. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o mais íntimo do ser. Quem relaxa no seu trabalho é irmão de quem é destruído. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. A soberba do coração precede a ruína, mas a humildade antecede a honra. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. O espírito do homem o sustenta na doença, mas quem levantará o espírito abatido? O coração de quem tem discernimento adquire conhecimento, e os ouvidos dos sábios saem à procura do conhecimento.
O presente abre caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. Lançar sortes resolve contendas e decide questões entre poderosos. O irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as contendas são como as portas trancadas de uma cidadela. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, a colheita dos seus lábios o satisfaz. A língua tem o poder de vida e morte. Quem a ama comerá do seu fruto. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente e recebe o favor do Senhor. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. Provérbios 19. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo de lábios perversos. Não é bom ter anseio sem conhecimento, muito menos ser precipitado e perder o caminho. É a insensatez do homem que distorce o seu caminho, mas o seu coração se ira contra o Senhor. A riqueza traz amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não ficará impune, e aquele que profere mentiras não sairá livre. Muitos adulam o governante e todos são amigos de quem dá presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais o evitarão os seus amigos. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontra em lugar nenhum. Quem obtém sabedoria ama a si mesmo. Quem retém o entendimento prospera. A testemunha falsa não ficará impune, e aquele que profere mentiras perecerá. Não fica bem o tolo viver no luxo, quanto pior é o servo dominar príncipes. O discernimento do homem lhe dá paciência. A sua glória é ignorar as ofensas. A ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. O filho tolo é a ruína do seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. A preguiça leva o sono profundo e o indolente passa fome. Quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Disciplina o seu filho, pois nisso há esperança, mas não deseje causar a morte dele. O homem irascível precisa do castigo. Poupe-o e você terá que fazê-lo de novo. Ouça conselhos e aceite instruções, e no fim você será sábio. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que as pessoas desejam é o amor leal. Melhor é ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Quem teme a Ele passa a noite satisfeito, sem que o mal o toque. O preguiçoso mete a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-la à boca. Açoite o zombador e o ingênuo aprenderá a prudência. Repreenda o homem de discernimento e ele obterá conhecimento. Quem rouba o pai e expulsa a mãe é filho que causa vergonha e desonra. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. A testemunha perversa zomba da justiça, e a boca dos ímpios engole iniquidade. Os castigos estão preparados para os zombadores, e os açoites para as costas dos tolos. Provérbios 20. O vinho é zombador, e a bebida fermentada provoca brigas. Ninguém que se deixa dominar por eles é sábio. O medo que o rei provoca é como o do rugido de um leão. Quem o irrita põe em risco a própria vida. Honroso é para o homem abster-se da contenda, mas todos os insensatos envolvem-se nela. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem entendimento os traz à tona. Muitos só dizem amigos leais, mas quem encontrará um homem fiel? O homem justo leva uma vida íntegra, como são bem-aventurados os seus filhos.
Quando o rei assenta no trono para julgar, com o olhar esmiuça todo o mal, quem poderá dizer: o meu coração está puro, estou limpo do meu pecado? Pesos adulterados e medidas falsificadas, ambos são coisas que o Senhor detesta. Até a criança mostra pelas suas ações quem ela é. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem, ambos foram feitos pelo Senhor. Não ame o sono, senão você acabará pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Isso não vale nada, nada, diz o comprador. Mas, quando se vai, gaba-se do bom negócio. Mesmo onde há ouro e rubis em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma joia rara. Tome-se a veste de quem fica por fiador de um estranho. Sirva ela de penhor de quem dá garantia a um desconhecido. Saborosa é a comida que uma pessoa obtém com mentiras, mas depois ela acabará com a boca cheia de areia. Os planos são estabelecidos pelo conselho e só saia à guerra com orientações precisas. O caluniador não guarda segredo, por isso evita quem fala demais. Se alguém amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, a sua lâmpada se extinguirá na mais profunda escuridão. A herança que se obtém facilmente no início não será abençoada no final. Não diga: eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espera pelo Senhor e Ele o livrará. O Senhor detesta pesos adulterados e não se agrada de balanças falsificadas. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. O rei sábio peneira os ímpios e passa sobre eles a roda de debulhar. O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. O amor e a fidelidade preservam o rei. Com amor, ele dá firmeza ao seu trono. A glória dos jovens está na sua força, a honra dos idosos nos seus cabelos brancos. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal, e os açoites limpam as profundezas do ser. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.